Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que felicidade grandíssima, mais uma vez podermos estar juntos para mais um encontro com a palavra. E eu digo, bem-vindo para mais um estudo da inspirada palavra de Deus. No estudo anterior chegamos até a vida de Gideão, no livro de Juízes. Abra sua Bíblia no capítulo 6. Vimos como Deus usou Gideão para derrotar os midianitas, um povo ímpio que oprimia os filhos de Israel naqueles dias. Deus provou de maneiras maravilhosas quem ele era. Descobrimos que Deus queria provar Gideão. Nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes, observamos Deus dando prova de si mesmo para Gideão e também provando-o. Você pode chamar isso de o desafio de fé de Gideão. Por exemplo, uma das primeiras coisas que Deus mandou Gideão fazer para provar a sua fé tinha a ver com o seu pai, que era um dos idólatras do povo e tinha construído um altar para Baal, um deus pagão. Deus disse a Gideão: olha, eu quero que você pegue o melhor boi do rebanho do seu pai. Nos dias de hoje seria a mesma coisa que dizer para pegar um equipamento caro. Por exemplo, um trator no valor de mais ou menos uns 100 mil reais. Acorrente o boi ao altar, derrubando-o. Depois corte toda a estátua do ídolo em pedaços e faça uma fogueira. E aí sacrifique o boi no fogo como sacrifício a Deus. Vai e faça isso com o ídolo do seu pai. Isso não foi um desafio? Olha, eu acho que foi. Para algumas pessoas existe uma estrutura de autoridade que nos obriga a fazermos aquilo que nosso Pai nos manda fazer. As Escrituras dizem: filhos, obedecei a vossos pais. E eu não acho que isso signifique que um adulto deva obedecer ao seu pai e à sua mãe. Deve honrá-los e respeitá-los, isso sim, não necessariamente obedecê-los. Muitas vezes nos evangelhos Jesus afirmou: quem coloca pai ou mãe como uma prioridade na vida não é digno de mim. Jesus nos desafia a fazermos dele a nossa prioridade, acima dos nossos pais. Isso foi um grande desafio de fé para Gideão. Ele fez o que Deus o mandou fazer, obedeceu a Deus ao pé da letra. Na manhã seguinte, quando o povo da cidade se levantou e viu o que aconteceu ao seu altar e ao seu ídolo, disse: quem fez isso? E a resposta foi: Gideão. Quiseram matar Gideão por haver desonrado Baal. Então algo muito interessante aconteceu. Seu pai tomou partido, defendeu Gideão, e disse: vocês é quem deve morrer por oferecerem ofertas a Baal. Se ele é Deus, deixem que ele mesmo se defenda. Gideão então recebeu o nome de Jerubaal, que significa Baal que se defenda. O grande desafio veio quando Deus mandou Gideão diminuir o seu exército. Esta é uma das maiores histórias do Velho Testamento. Depois de toda a confirmação e afirmação, Gideão levou 32 mil homens para atacar os midianitas. Quando estavam a caminho do ataque, Deus disse: Gideão, você tem muita gente. Se conquistar os midianitas com toda essa gente, você vai achar que ganhou a guerra por causa do tamanho do seu exército. Eu quero que se levante e faça um pequeno discurso. Diga: se algum de vocês estiver com medo, então vá para casa. Eu não preciso de você. Lembre-se de um conceito citado em Deuteronômio 20. Moisés disse: quando você estiver saindo para a batalha, para enfrentar um inimigo mais forte, exercite a sua fé levantando-se e dizendo ao povo: você que ainda não casou, mas está noivo, você poderá ser morto nessa batalha, e aí outra pessoa se casará com a sua noiva. Isso não é certo, vá para casa. Se você plantou uma vinha e ainda não colheu o seu fruto, outra pessoa poderá vir e comer o seu fruto, hein? Se você for morto na batalha. Por isso vá para casa. Nós não precisamos de você. Havia muitas categorias como essas nas normas de mobilização para a guerra. O Santo Espírito de Deus fez com que Gideão pusesse em prática a palavra de Deus enquanto marchava com os 32 mil soldados. Gideão se levantou e disse: se alguém estiver com medo, então vá para casa. 22 mil homens foram para casa.
Agora ele estava marchando com 10.000 homens e Deus disse: Ei, Gideão, você ainda tem muita gente. Se você vencer a batalha com todo esse exército, vai pensar que foi por causa da quantidade de soldados. Por isso, quando você chegar àquele rio, eu vou dar uma peneirada neles para você. Quando eles chegarem às margens do rio, estarão cansados da marcha. Aqueles homens que se abaixarem e largarem suas armas para beber a água, ficarão desse lado do rio. Mas aqueles que estiverem tão ansiosos para lutar contra os midianitas e apenas lamberem a água enquanto atravessam o rio, diga-lhes para ficarem do outro lado do rio. 9.700 homens se abaixaram para beber a água. Deus disse: diga-lhes para irem para casa, não precisamos deles. Mas aqueles 300, é isso mesmo, 300 homens que apenas lamberam a água enquanto atravessavam o rio, entregarei os midianitas nas suas mãos. Isso é apenas 1% de todo o exército com o qual Gideão começou. 300 homens. Vemos aqui uma linda aplicação e um lindo ensinamento. Veremos o Senhor Jesus desenvolvendo e aplicando esse ensino na sua primeira aparição. Deus não precisa de uma maioria apática. Nunca precisou. Ele precisa de uma minoria comprometida. É essa a lição que aprendemos quando vemos esse exército ser reduzido de 32.000 homens para 300. Outra maneira pela qual Deus provou a fé de Gideão foi por meio do plano de batalha para derrotar os midianitas. Vou tentar ilustrar. Na verdade, a conquista sobre os midianitas não foi um milagre sobrenatural, como foi a conquista de Canaã por Débora. Naquele caso, o milagre sobrenatural causou uma confusão entre as 900 carruagens de ferro de Sísera. Houve uma intervenção divina. Eu realmente creio em milagres, e creio que à medida que você se aprofundar nas Escrituras, terá que decidir se quer crer também ou não. Mas nem todos os milagres foram sobrenaturais. A vitória de Gideão exigiu muita fé, uma tremenda coragem e um bom plano estratégico. Os midianitas estavam acampados num vale muito escuro. Estava tão escuro que eles não viam um palmo na frente do nariz. Deus ordenou que Gideão dividisse o seu exército em 3 companhias de 100 homens cada e os posicionasse ao norte, leste e também oeste. Gideão recebeu ordens bem específicas e as passou para seus homens. Temos aqui um estudo profundo de liderança. Gideão disse: terá que ser assim. Tudo que eu fizer, vocês deverão fazer. Isso sim é liderança. Todos aqueles homens estavam realmente comprometidos. Na mão direita eles tinham um tipo de jarra que cobria a tocha e na mão esquerda tinham uma trombeta. Quando Gideão deu o sinal, eles quebraram as jarras, expuseram as 100 tochas. Depois tocaram as 100 trombetas e aí gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão! Isso aconteceu em 3 diferentes lugares. Se você fosse um midianita, dormindo no chão, em completa escuridão, o que pensaria se acordasse e ouvisse 100 jarras se quebrando, visse 100 tochas, ouvisse 100 trombetas tocando e 100 homens gritando ao norte do seu acampamento? Depois a mesma coisa ao leste e depois a mesma coisa ao oeste. Olha, você provavelmente pensaria que estava cercado pelo imenso exército de Gideão. Nós sabemos que eram apenas 300 homens comprometidos. Esse fato corresponde à aplicação de uma promessa dada por Moisés no livro de Levíticos. Alguns poucos de vocês derrotarão milhares de inimigos. Essa promessa foi literalmente cumprida nessa passagem. Os midianitas pensaram que estavam cercados. Lembrem-se, estava escuro como o breu. Eles simplesmente entraram em pânico e começaram a matar uns aos outros. Os homens de Gideão os puseram para correr do vale. Eles foram marcados como gado. Então aqueles homens de Gideão que tinham deixado o exército voltaram para a batalha. Quando a batalha fica mais fácil, não é difícil encontrar quem queira lutar, não é verdade? Aqueles que tinham ido embora voltaram e todos juntos acabaram com os midianitas, conquistando todo o seu poderio. A conquista dos midianitas é descrita num lindo versículo do Velho Testamento que diz: cada um deles tomou a sua posição ao redor do acampamento dos midianitas e todos os midianitas gritaram, correram e fugiram. Que versículo maravilhoso, hein? Cada um deles tomou a sua posição.
A razão pela qual Gideão teve que peneirar a maioria apática até ficar com a minoria comprometida é que ele precisava de 100% de participação. Suponha que 70% daquele exército ficasse com medo e não tocasse a trombeta, nem levantasse suas tochas e nem gritasse. Suponha que apenas 30% tocasse a trombeta, levantasse a tocha e gritasse. Eles teriam sido aniquilados. Para que o plano desse certo, era necessário 100% de comprometimento daquele 1% de participantes. Essa é uma bonita figura da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Deus não precisa da maioria apática. Ele precisa de uma minoria comprometida no corpo de Cristo, posicionada no lugar certo. Se Deus pudesse fazer com que nós tomássemos cada um sua posição e exercêssemos o nosso dom espiritual dado por Ele, nós faríamos grandes e grandes coisas. O livro de Juízes fala de outros juízes. Jefté é um deles, filho ilegítimo e odiado por seus irmãos, até que foram dominados pelos filhos de Amon. Aí então precisaram da habilidade militar de Jefté. Eles o procuraram para que fosse o libertador deles. Dessa história podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Uma delas aprendemos quando consideramos o voto de Jefté. Antes de ir para a guerra, ele fez um voto a Deus. Se eu ganhar essa batalha, oferecerei a Deus a primeira coisa que vir quando voltar da guerra. A primeira coisa que ele viu foi a sua filhinha. Ele ficou com raiva por ter feito esse voto. Quantos males não são feitos pelo mundo afora em nome do bem e em nome de Deus? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tinha pedido esse tipo de voto, mas ele fez. Houve uma guerra civil na qual Jefté derrotou os filhos de Efraim. Alguns deles estavam escapando pelo rio Jordão e Jefté os capturou, mas não conseguia distinguir quem era amigo e quem era inimigo, já que todos eram hebreus. Por isso ordenava, diga Shibolete. Uma das características dos filhos de Efraim era o sotaque que tinham, assim como acontece nas diferentes regiões do nosso país. Eles não conseguiam pronunciar o som CH e por isso diziam Sibolete, ao invés de Shibolete. Jefté degolou 42.000 homens, porque eles não conseguiram dizer Shibolete. Algumas pessoas aplicando essa história dizem que é isso que teologicamente fazemos às pessoas. Dizemos... Ei, diga Shibolete. E se elas não conseguem dizer, caem em desgraça. Temos esses interesses políticos ocultos. As pessoas nem têm consciência que fazem isso. Apertamos a tecla rejeição porque as pessoas não pronunciam Shibolete do nosso jeito. As Escrituras nos exortam a sabermos em quem cremos e não no que cremos. Enfatizamos demais o eu sei no que creio. O apóstolo Paulo afirmou, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O livro de Juízes tem muitas aplicações para a nossa vida pessoal, para a nossa nação, para a nossa família. Leia o livro de Juízes. Eu quero encontrar você no nosso próximo programa. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.